Olá, como vai? O Coro está no ar. No programa de hoje, conheça a lei que prioriza a matrícula de estudantes com deficiência de locomoção nas escolas estaduais de Pernambuco. Bulemax, conheça as praças e jardins criados pelo paisagista para a cidade do Recife. Na série Cultura, aprenda sobre o cinema pernambucano. Foi em 1996 que o cinema pernambucano ganhou um novo fôlego. Com O Baile Perfumado, Paulo Caldas e Lírio Ferreira deram início à retomada de uma produção contínua de filmes no estado. Esses são os destaques do Quórum que já começou. Desde o mês de junho do ano passado, está em vigor em Pernambuco uma lei que garante a prioridade na matrícula de alunos portadores de deficiências locomotoras nas escolas estaduais mais próximas de onde moram. Além de facilitar a vida desses estudantes, a norma ainda ajuda a melhorar o rendimento escolar. Confira os detalhes na reportagem de Elisa Kobayashi. Caminhar por calçadas esburacadas, aguardar o ônibus que demora a passar, enfrentar um trânsito cada vez mais agressivo. Esses são apenas alguns dos transtornos que pais e alunos enfrentam diariamente no trajeto entre a casa e a escola. Se já é complicado para a maioria das pessoas, a dificuldade se torna ainda maior para crianças e jovens com necessidades especiais de locomoção, podendo afetar até mesmo no rendimento escolar. Para facilitar essa situação, a Assembleia Legislativa de Pernambuco aprovou uma lei que garante aos alunos com paraplegia ou capacidade locomotora reduzida a matrícula prioritária nas escolas da rede pública mais próximas da residência do estudante. A Lei 15.306 está em vigor desde junho de 2014 e é de autoria do deputado estadual Odaci Amorim. É uma lei que ela vem com esse propósito de dar comodidade, proteção a essas crianças e jovens e fazer com que eles possam terem os seus direitos facilitados, inclusive contribuindo para um melhor aprendizado. Porque alguém que tem dificuldade primeiro para chegar, às vezes chega cansado, vai forçar muito, não tem uma boa comodidade para chegar, a mobilidade urbana, as próprias calçadas hoje em Pernambuco, na maioria dos municípios, não estão preparadas para que o cadeirante possa circular, para que alguém possa empurrar uma cadeira ou ele próprio chegar, e outras limitações, às vezes não tem que passar pelo meio da rua. Então, quanto mais distante ele ficar da escola, mais vai dificultar a questão do aprendizado. Segundo dados do censo de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, existem no Brasil mais de 13 milhões de pessoas com algum grau de deficiência motora. Só em Pernambuco são mais de 730 mil pessoas nessa situação, o que representa cerca de 8% da população do estado. Para o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência Física da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil em Pernambuco, as leis que protegem os direitos dos portadores de deficiências têm por objetivo proporcionar uma igualdade real de tratamento com as pessoas sem deficiência. Enquanto que para mim, que não tenho uma deficiência física, por exemplo, em relação à minha locomoção, é tranquilo atravessar uma rua, ou mais ou menos tranquilo, para uma pessoa com deficiência, atravessar a rua e subir na calçada é algo, com a cadeira de rodas ou com muletas, é algo bem mais complicado. Então, a necessidade que se tem de leis protetivas, né? Essas leis a gente poderia, num quadro geral, dizer que elas fazem parte de ações afirmativas, né, no sentido mais amplo, que são ações governamentais, ações por parte de políticas públicas e que decorrem de lei exatamente com a tentativa de compensar essas dificuldades que as pessoas com deficiência têm, para viabilizar a estas pessoas o mesmo exercício de direitos que as pessoas sem deficiência exercem. Maria Eduarda é estudante do primeiro ano do ensino médio. Ela tem paralisia cerebral que leva ao comprometimento motor nas pernas. Com a nova lei, conseguiu se matricular em uma escola localizada a 15 minutos de onde mora, no Recife. É bom, né?
porque eu me canso menos. Na outra que eu estudava eu me cansava mais. E aqui não, é tudo, não é dificultoso, mas é muito fácil, né? Porque onde tem vários lugares para você brincar, para você conversar, e não tem muita dificuldade na escola. Mas ela lembra que nem sempre foi assim. O trajeto para o colégio em que estudava antes já passou por alguns apuros. E o ônibus demorou muito até eu chegar na escola e eu não consegui chegar. Eu tive que voltar para casa porque eu estava com essa dor na minha perna. Às vezes eu tinha também o povo me apelidava, eu tive muito esse tipo de preconceito. A professora responsável pela adaptação de Maria Eduarda e de outros alunos com necessidades especiais na escola acredita que a nova lei traz ganhos não apenas na inclusão ou no aprendizado, mas também na autoestima dos estudantes. Ela relata que muitos pais não declaram a doença do filho na hora da matrícula, com receio dele não ser aceito. Às vezes tem uma escola perto da sua casa, mas os filhos não são aceitos, né? Então, assim, ela conhecendo a lei, sabendo dos direitos dela, ela vai poder exigir, né? Porque aí ela está respaldada, não é só a fala dela. Então, isso é de extremamente importância, com certeza. De acordo com a Secretaria de Educação do Estado, há atualmente 192 escolas totalmente adaptadas para receber estudantes com necessidades especiais. A perspectiva é de ampliar o quadro para garantir a inclusão de todos no ensino regular. Hoje, o nosso aluno com necessidades educacionais especiais tem uma garantia não só de proximidade da sua residência, mas como também de adaptação dessas unidades escolares às suas necessidades especiais. Então, essa lei ela vem fortalecer a nossa concepção de educação inclusiva. E na hora que você facilita a chegada dele, você está igualando ele na questão das disputas, depois no Enem, nas faculdades, no mercado de trabalho, mas que esse jovem, que essa criança se sinta muito amada e acolhida nas nossas escolas públicas. E aí, inclusive, buscando não só as instituições de ensino do Estado, como também as municipais, para que esse direito fique assegurado. Para garantir a matrícula na escola mais próxima ao local onde mora, o aluno deve levar o documento de identidade exigido pela instituição e um comprovante de residência. A prioridade fica condicionada ao número de vagas oferecidas em cada turno. Em caso de não cumprimento da lei por parte do estabelecimento de ensino, a denúncia é um caminho. Em caso de recusa, em caso de se efetivamente não se conseguir uma viabilização disso de um ponto de vista amigável, é claro que se pode denunciar ao Ministério Público, levar a questão ao Judiciário, a própria comissão da OAB também está à disposição. Às vezes, infelizmente, é necessário judicializar, é necessário recorrer ao Poder Judiciário, mas o ideal seria que não fosse, mas se for necessário, é importante que se faça, porque é um direito, né, e sendo um direito, deve ser observado. Com o objetivo de combater o consumo de álcool por crianças e adolescentes, a Assembleia Legislativa de Pernambuco aprovou uma lei que proíbe a venda, a oferta, o fornecimento, a entrega e a permissão para o consumo de bebida alcoólica, ainda que gratuitamente, a menores de 18 anos de idade. A norma estabelece regras complementares ao Estatuto da Criança e do Adolescente e vale para todo o estado de Pernambuco. Essa lei determina ainda que os donos ou responsáveis por estabelecimentos comerciais afixem avisos de proibição em tamanho e local visíveis e exijam a apresentação de documentos no momento da compra para comprovação da idade. O descumprimento da norma implica em penalidades administrativas, civis e penais, além das estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. A gente volta num instante com uma reportagem especial sobre o paisagista Burle Marx. O paisagista chegou ao Recife para assumir o setor de parques e jardins do governo do estado. A missão era criar um plano de embelezamento para a capital. Fique com a gente! Para
Praça de Casa Forte, do Derby, Praça da República e Euclides da Cunha. Sabe o que elas têm em comum? São frutos de projetos do paisagista Roberto Burle Marx. Nascido em São Paulo, ele chegou ao Recife em 1934 e deixou seu legado em vários espaços da cidade. Filho de uma pernambucana e de um alemão, Roberto Burle Marx nasceu em São Paulo em 1909. Logo, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde passou grande parte da vida. Na juventude, estudou música e pintura na Alemanha durante 2 anos. E foi nas estufas do Jardim Botânico de Dahlem, em Berlim, que o paisagista se encantou pela beleza das plantas brasileiras. Em 1934, o paisagista chegou ao Recife para assumir o setor de parques e jardins do governo do estado. A missão era criar um plano de embelezamento para a capital. Antes, o que se usava nos jardins, nas praças, eram plantas exóticas, plantas estrangeiras. E ele traz essa noção de jardim diferente, de que o jardim devia ser uma representação da nossa paisagem. A partir da paisagem local, criou o Jardim Brasileiro, conceito criado pelo paisagista em que a vegetação era o principal elemento. Burle Marx projetou os jardins levando em consideração os princípios da música, da pintura e da poesia. Ele dizia que o jardim é diferente de uma pintura, mas ele trabalhava o jardim como se fosse uma pintura. Ou seja, todos aqueles princípios artísticos da pintura ele aplicava no jardim. Essa é a grande diferença. Para o paisagista, um jardim moderno deveria atender a 3 preceitos: educação, higiene e, sobretudo, a arte. O paisagista chegou a projetar aproximadamente 20 espaços públicos no Recife, alguns não executados, e também jardins particulares, como os das propriedades do empresário Cornélio Brenan e do artista plástico Francisco Brenan, no bairro da Várzea. O Jardim de Casa Forte, como era chamada a Praça de Casa Forte, foi o primeiro espaço público projetado por Burle Marx no Recife. Também fazem parte do legado do paisagista a Praça Euclides da Cunha, no bairro da Madalena, e o conjunto de jardins do Parque do Palácio do Campo das Princesas, sede do governo do estado. A Praça da República, diante do Palácio, também leva a assinatura de Burle Marx, assim como a Praça Ministro Salgado Filho, em frente ao aeroporto da cidade. A Praça Farias Neves, na entrada do Parque Estadual Dois Irmãos, onde fica o zoológico, também tem um toque de Burle Marx, arte que enche os olhos de quem passa. É um lugar raro, né, que dentro da cidade do Recife o urbanismo vem se alastrando, os prédios em si vem se alastrando. São poucos os lugares que a gente encontra com verde, né, com essa tranquilidade. Cada praça tem muito detalhezinho. Da minha parte é muito bom, pelo menos a gente descansa, pelo menos antes de trabalhar, a gente passa aqui e distrai um pouco. Em 1937, o paisagista voltou para o Rio de Janeiro, mas nunca perdeu o vínculo com a capital pernambucana. Foi por questões políticas que ele saiu daqui, né? Ele tinha o bigode, aí diziam que ele era comunista por causa do bigode. E o nome dele, por ser Burle Marx, que estava ligado a Karl Marx, né? Realmente tinha um parentesco com ele, mas isso não quer dizer nada. E porque ele colocava plantas vermelhas, que era a cana da Índia, que tem cana da Índia, que tem em Casa Forte, que brota uma flor vermelha muito bonita. E então dizia que eram plantas vermelhas, que era comunista. Em 1951, Burle Marx doou ao IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o projeto do entorno da Capela da Jaqueira, dentro do parque de mesmo nome. É uma raridade encontrar projetos do paisagista sem alterações após tantas décadas. A Praça de Casa Forte é uma das poucas exceções, porque foi restaurada recentemente pela Prefeitura da cidade. Ele projetou vários jardins para a nossa cidade. Apenas 6 estão sendo tombados pelo IPHAN e os outros estão realmente descaracterizados e já não existem praticamente nenhum indício ou já estão bastante descaracterizados como originalmente. Então, esses 6 foram selecionados para que eles sejam preservados pela legislação federal.
São eles os Jardins do Palácio do Campo das Princesas e a Praça da República, a Praça de Casa Forte, a Praça Euclides da Cunha, a Praça do Derby, a Praça Salgado Filho e a Praça Farias Neves. O homem que espalhou oásis de verde pelas cidades morreu em 1994. Em praças onde o trabalho do paisagista foi minimamente conservado, o talento de Burle Marx sobressai, silencioso como suas plantas, mas indispensável aos olhos cansados do concreto das cidades. Macaxeira e charque. Esses são os principais ingredientes de uma tradicional receita nordestina, o escondidinho, um prato econômico e rápido de fazer que tem a marca registrada da cultura e dos costumes da região. Grande durabilidade no calor nordestino e alto valor calórico-proteico. Por estes fatores, a carne salgada sempre foi a base da alimentação do homem sertanejo. Na busca da combinação perfeita, a sabedoria popular achou a macaxeira, outro alimento tradicional da região. Desta mistura, nasceu o escondidinho de charque ou de carne de sol. Os ingredientes são velhos conhecidos da mesa nordestina: macaxeira, carne de sol ou charque, que com um pouquinho de manteiga de garrafa conferem ao prato o legítimo sabor regional. Toda dona de casa pode fazer, certo? É muito prático e faz em 10 minutinhos, 15 minutinhos, dependendo da aptidão da pessoa. É um prato prático e muito consumido aqui na área do Nordeste. Cebolas cortadas em cubinhos, carne de sol ou charque, macaxeira, leite, queijo coalho ralado e sal a gosto. Tudo muito simples. O chefe dá a dica para que a carne não fique salgada demais. Ela deve ser fervida por 40 minutos, trocando a água a cada 10 minutos. Em uma frigideira, a carne deve ser refogada com a cebola e um pouquinho de manteiga. A macaxeira cozida deve ser passada no liquidificador com leite até formar um creme não muito consistente. Agora é só montar o prato conforme diz o nome. A carne tem que ficar escondidinha dentro do creme de macaxeira. Por fim, o queijo coalho ralado e direto para o forno. Depois de 20 minutos, aí está, gratinada e pronta para servir. Um prato completo, que dispensa acompanhamentos. É um prato completo, onde tem a carne, que é a proteína, a macaxeira, que é o carboidrato. Só deve ser tomado assim, cuidado com as pessoas que são hipertensas por conta do excesso de sal que possui a carne de sol. O gerente do restaurante regional garante que o escondidinho de charque faz sucesso com a clientela. É um dos primeiros a ir embora, tanto pelo pessoal local como o turista, né? O turista procura muito, é indicado pelos guias que estão trazendo cá, então é um dos pratos primeiro a acabar no buffet. Um prato típico que reflete os costumes e o sabor da cultura nordestina. No próximo bloco, fique por dentro da história do cinema pernambucano. Não vai querer perder. O reconhecimento do talento dos pernambucanos para produções cinematográficas não é recente, vem desde o século passado. Ainda na década de 20, um grupo de jovens decidiu ousar e, num período de 8 anos, produziu 13 longas-metragens. É o início da história do cinema pernambucano que você acompanha agora. Dos ciclos regionais do cinema brasileiro, o do Recife é considerado pelos estudiosos como o mais importante e produtivo. Seu marco zero se deu com o filme Retribuição, lançado em 1925, contando a aventura de um casal que, na busca por um tesouro, enfrenta um grupo de bandidos.
O Cine Royal funcionava aqui na Rua Nova, bem no centro da cidade. Tinha 300 lugares, que ficaram lotados durante os 8 dias em que o filme Retribuição ficou em cartaz. Eram sessões contínuas do meio-dia à meia-noite. Foi nessa época em que os pernambucanos conheceram as filas para a compra de ingressos. Era então a estreia bem-sucedida da Aurora Filmes, produtora que nasceu da sociedade entre Gentil Roiz e Edson Chagas, que foi o cinegrafista de grande parte dos filmes do ciclo. Veio então Jurando Vingar, com direção de Ari Severo. A história de um jovem fazendeiro que tem a irmã assassinada por um bandido ainda segue o modelo de aventuras, típico dos filmes americanos. Mas já começa a aparecer a preocupação em inserir no roteiro características locais. No elenco, Gentil Roiz e Hilda Fernandes, galã e mocinha que seriam, anos depois, marido e mulher na vida real. Em Aitaré da Praia, apresentado como um poema de costumes dos heróis jangadeiros, esse traço regional se acentua. É a história de amor entre um pescador e a jovem Cora, vivida por Almeri Esteves, que se transformou na maior estrela do cinema pernambucano na época. Depois do lançamento de Aitaré, ela e Ari Severo casaram. A Filha do Advogado foi lançado em 1927, com a direção de J. Soares. O esmero na escolha do figurino, cenário e fotografia fazem desse drama a superprodução do ciclo do Recife. Para contar a história da mocinha que vai a julgamento por matar um jovem que a atacou sem saber que ele era seu irmão, o filme enfatiza o aspecto urbano, registra cenas da vida na rua, transitando por ambientes da fina sociedade da época. Exibido comercialmente em 31 cinemas do Rio de Janeiro, então capital federal, A Filha do Advogado foi também a última produção da Aurora Filmes. Eu acompanhei, na realidade, toda a história do cinema pernambucano. O ciclo do Recife eu não acompanhei diretamente, mas acompanhei através da convivência com J. Soares. Inclusive, quando no Teatro do Parque houve o lançamento do filme A Filha do Advogado, eu estava lá e trabalhei para a realização dessa sessão. Veio então a Liberdade, responsável pela produção de 4 filmes antes do encerramento do ciclo em 1931. A chegada do cinema sonoro pôs fim ao ciclo do Recife, que foi seguido por um longo período de transição. Até que no início dos anos 70, os cineastas pernambucanos voltaram a ousar. As câmeras portáteis, antes usadas apenas para realizar filmes institucionais e registrar festas, passaram a ser instrumento de outras produções. Começava assim o ciclo do Super 8, que tinha nos festivais nacionais de curta-metragem seu principal palco. Entre os super-oitistas pernambucanos que merecem elogios, está o jornalista e crítico de cinema Fernando Spencer. Conhecido como o cineasta das Três Bitolas, foi considerado também o maior produtor e incentivador do movimento Super 8 e fez das cenas culturais do estado o principal mote de seus 36 documentários. Caboclinhos do Recife foi eleito o melhor filme durante o primeiro Festival Brasileiro de Cinema Super 8, realizado em Curitiba em 1974. Em meio a muitas lembranças, ele revela que foi um presente do pai que despertou sua paixão pelo cinema. Quando foi em 37, no Natal de 37, foi que ele me deu o projetor de procedência alemã. Era um brinquedo, mas um brinquedo que tinha características de um profissional, porque era 35 milímetros. Projetava numa tela grande e usava lâmpada comum. Era uma coisa fantástica para mim, né? Entre filmes inacabados e produções nunca exibidas, está o Super 8 Punhos e Punhais. Vai começar a brincadeira, tem charanga tocando a noite inteira. Vem ver o circo de verdade, tem picadeiro e qualidade. Foi em 1996 que o cinema pernambucano ganhou novo fôlego. Com O Baile Perfumado, Paulo Caldas e Lírio Ferreira deram início à retomada de uma produção contínua de filmes no estado. Acertei, macaco, filho de uma égua! Amarelo Manga. Nem tudo é tão difícil em Recife. Cinema, Aspirinas e Urubus. Quer ouvir uma música? O senhor tem rádio? Tem.
Área do Move. O placar foi mais rápido. Eu precisava chegar depressa. Amigos de Risco. Aperta o botãozinho preto aí do lado, tu vai ver. Baixio das Bestas. Todos esses títulos e muitos outros fazem o estado de Pernambuco voltar a ocupar lugar de destaque no cenário cinematográfico brasileiro e internacional. Comecei junto com essa nova cena pernambucana do cinema, né? Eu comecei junto com eles. Então, para mim, é muita felicidade, muito privilégio de poder estar mostrando esse trabalho também fora, né? E ainda bem que eu continuo aqui na minha terra, ainda podendo trabalhar aqui, né? Eu fico muito mais feliz por isso. E é por tudo isso que foi instituído no estado o Dia do Cinema Pernambucano. Em 6 de junho, são homenageados antigos e novos personagens dessa história que, se depender de ousadia e criatividade, não terá fim. Ou melhor, terá muitos finais felizes. E o sotaque? Sotaque? O sotaque lá, rapaz, do playboy da televisão. Fala direito, febre do tampão. O Quórum de hoje fica por aqui. Lembrando que é possível acompanhar as nossas coberturas pelo site www.alep.pe.gov.br e também pelas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no Instagram. É só escolher e ficar por dentro. A nossa equipe espera por você. Tchau!